Olá, queridos. Mais uma vez a gente está aqui com o coração dilacerado. Temos acompanhado as últimas notícias, os acontecimentos atuais. Eles não são bons, não são de alegria, na verdade são deprimentes, e muitas vezes nós ficamos na dúvida se devemos ou não sequer ouvir as notícias. Estamos ouvindo pessoas com medo de ligar televisão e rádio por causa do quadro talvez tão intenso de sofrimento que se espalha pelo mundo face a esta praga, a esta situação, a este tipo de vírus. Mas não é somente isso, o mundo está cheio de sofrimento por todos os lados. Se não fosse um vírus, talvez qualquer outra coisa tenha assistido ao mundo, como violências, crimes, males de todas as espécies. E muitas coisas como estas podem nos afetar, chegam a ponto de afetar alguns. A verdade é que todos nós passamos por tempos difíceis, e bem difíceis. O Salmo de Davi, o Salmo 34, no versículo 18, ele diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Receber uma palavra de Deus nessa época em que os dias parecem estar nublados. Desde que esta situação começou no mundo, parece que a alegria do mundo foi embora. No entanto, quando temos épocas como essa de ver a nossa alegria murchando a cada dia, momentos de dor, momentos de perdas, momentos também de saudades, porque quantos de nós deixaram de sair de suas casas, de visitar os próprios parentes, enfim, tempos de perseguições, de injustiça, tempos de temores, tempos de ansiedades, de inseguranças, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Enfim, todas essas situações, elas têm chegado, e a grande verdade é que a humanidade tem se prostrado, ela tem estado abatida. Hoje, eu posso dizer que o Salmo 46, o versículo 1 do Salmo 46, o Senhor diz algo maravilhoso. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E o Salmo 9, versículo também 9, Deus diz assim: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu jamais abandonas os que te buscam. Esta é uma palavra maravilhosa da parte de Deus. E por quê? O pastor Antônio Júnior escreveu dizendo o seguinte: para que serve uma fortaleza senão para ser usada na hora da guerra? Para que serve um refúgio se não é para ser usado em momentos de perigo? Ou para que serve o socorro se não para a extrema hora da necessidade? E foi isso que Deus colocou no Salmo 46. O Senhor é o nosso refúgio, fortaleza e um socorro bem presente na angústia. Que interessante Deus colocar desta maneira. Exatamente aquilo que nós precisamos no dia de hoje, neste tempo presente. Veja bem, ou nós estamos diretamente confiando em Deus para fazer valer aquilo que Jesus disse em João 16:33, que neste mundo nós teríamos aflições. E essas palavras que vêm de Deus são exatamente porque essas aflições fazem parte da nossa vida, como fazem parte do mundo inteiro. Agora, observa bem, não há como fugir dessa realidade. Nenhum de nós.
O próprio Jesus afirmou que seriam tempos difíceis, tempos de lutas, de provações, que haveria falta de amor no mundo, que haveriam pragas e pestes, enfim, terremotos, enfim, tudo foi profetizado. Agora, nós podemos, nesta época difícil, correr para Deus, porque nós sabemos que Ele nos guarda, sabemos que Ele nos livra e sabemos também que Deus nos protege. É Ele quem cuida de nós. Todos os dias nós acordamos e temos uma escolha para fazer. E quem sabe hoje não foi diferente, quem sabe amanhã não será diferente. Conta-se em uma fábula dos índios Cherokees que diz o seguinte: certo dia, um jovem índio Cherokee chegou perto do seu avô para lhe pedir um conselho, e momentos antes, um de seus amigos havia cometido uma injustiça contra o jovem, e esse jovem, então, tomado pela raiva, resolveu buscar conselho com o sábio, com o ancião da sua tribo. O seu avô, então, olhou para os olhos do seu neto e disse assim: eu também, meu neto, às vezes, eu sinto um grande ódio daqueles que cometem injustiças sem sentir qualquer arrependimento pelo que fizeram. Mas o ódio corrói quem o sente e nunca fere o inimigo. E é como tomar um veneno desejando que quem morra é o inimigo, o que jamais de fato acontecerá. O jovem continuou olhando surpreso e o seu avô então continuou dizendo: várias vezes eu lutei contra esses sentimentos. É como se existissem dois lobos dentro de mim. Um deles é bom e não faz mal a ninguém. Ele vive em harmonia com todos à sua volta e não se ofende. Ele só luta quando é preciso fazê-lo de uma maneira correta. Mas o outro lobo que habita dentro de mim, este é cheio de raiva. A coisa mais insignificante é capaz de provocar nele um terrível acesso de raiva, de ira. Ele briga com todos o tempo todo. Sem nenhum motivo, sua raiva e ódio são muito grandes. E por isso ele não mede as consequências de seus atos. É uma raiva inútil, pois a sua raiva não faz nada mudar a sua volta. Às vezes é difícil conviver com esses dois lobos dentro de mim, pois ambos lutam e tentam dominar o meu espírito. Então, o neto prontamente fala o seguinte ao seu avô: mas qual desses dois lobos acaba vencendo? E o ancião então responde ao seu neto com um sorriso bem baixinho e disse: sim, vence sempre aquele que eu alimento mais. E de fato, se nós temos uma escolha para fazer hoje, eu te pergunto algo. Ou nós escolhemos alimentar a tristeza, dando lugar à depressão, ou nós escolhemos alimentar a dúvida e perdemos a fé, ou nós escolhemos alimentar a desesperança e damos exatamente lugar ao desespero, ou nós escolhemos alimentar a ira, a raiva e com isso nós damos lugar ao ódio, ou nós escolhemos alimentar o medo e com isso nós damos lugar ao pânico. Veja bem, há uma possibilidade que Deus diz o seguinte: refugiar-se no Senhor. Como diz o Salmo 46, um refúgio nesta hora é entrar no esconderijo de Deus. Mais do que isso, estar na presença de Deus é se esconder desses sentimentos tão perniciosos, tão terríveis que tomam conta da nossa vida. Se eu alimentar a tristeza, se eu alimentar a dúvida, a desesperança, o ódio ou o medo,
certamente daremos lugar a Satanás. E Satanás, ele luta para oprimir. O diabo luta para tirar a alegria. Ele luta para acabar com a nossa fé. E é isso que ele quer, que a gente perca a nossa visão, aquilo que nós temos guardado em Deus. Mas entenda uma coisa, se nós perdermos a nossa alegria por todos os acontecimentos à nossa volta, nós então vamos ficar cada dia mais fracos. E se nós começarmos a ficar fracos, começaremos a ser uma presa fácil nas mãos do nosso arqui-inimigo. Mas, por outro lado, eu volto a dizer, Deus é o nosso refúgio. E quando nós corremos para Ele, simplesmente Ele nos acolhe. Alguns de nós escolhemos chorar. Choramos as perdas, choramos o caos, choramos o que está acontecendo à nossa volta. Mas se a tua escolha foi chorar, lembra de uma coisa: se você chorar hoje, você pode chorar no colo do seu Deus, você pode chorar no colo do seu Pai. O nosso Deus, Ele está sempre com braços estendidos. E a Bíblia diz que este mesmo Deus é aquele que enxuga as nossas lágrimas nesses tempos de dificuldade. Hoje, diz o Salmo de número 57, versículo 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. O meu pai sempre fazia uma oração na mesa com todos os filhos, e meu pai orava dizendo assim: Senhor, assim como a galinha abriga os seus filhotes debaixo de suas asas, assim também o Senhor venha cuidar nos abrigando debaixo de tuas asas. Essa era a oração do meu pai e eu nunca mais esqueci de suas palavras. Posso dizer uma coisa, que palavra maravilhosa, debaixo das asas do Senhor. O salmista encontrava abrigo, encontrava refúgio, encontrava fortaleza para o fim das calamidades que naquele tempo ele vivia. Mais do que nunca, nós precisamos hoje da cobertura e da proteção do nosso Deus. Você precisa, eu preciso, e nós podemos encontrar isto no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza e o socorro bem presente nas horas de tribulação. Toma posse disso e que Deus te abençoe hoje rica e abundantemente, em nome de Jesus.